Bom, e a última matéria, né? História, que a gente trabalhou essa semana também, na página 79, que começou, e que fala sobre os escravos, então, a conquista dos direitos no Brasil, tá? Então, vocês leram, né? Leram que nas primeiras décadas da colonização portuguesa na América, no século XVI, até a libertação dos escravos, em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre. Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justa. O auge da escravidão ocorreu a partir da metade do século XVIII e até a metade do século XIX. Foi nesse período que o maior número de africanos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofridas, inúmeros castigos e violências. E muitos escravizados se revoltaram e fugiram para os quilombos, onde podiam viver livres com mais seguranças. Outros se refugiaram em cidades onde recebia ajuda da parte da população que não era contra, né, os escravos, tá? Então, assim, a gente não estudou muito sobre a parte da escravidão, mas o primeiro, né, quem morava no Brasil eram os índios. Mas não tinha, não era descoberto, não era nada. Então, vieram os portugueses para lá, para cá, descobriu o Brasil, viu que era uma terra, né, que tinha uma terra boa para a plantação de café e várias outras coisas, cana-de-açúcar. E aí, o que eles fizeram? Eles trouxeram os escravos, tá? Lá da África, pessoas negras, que eles achavam que essas pessoas elas tinham mais forças, eles eram tratados negro, pela cor da pele deles, eles tratavam com preconceito. Então, o negro para eles era como se fosse por exemplo, um cavalo que puxa a carga e vai trabalhar. Sabe, assim, e não é, nós somos todos iguais, independente da cor da pele, né, independente de religião, de qualquer tipo de vida que a gente tenha, tá? A gente tem todos os mesmos direitos e deveres, né, todo mundo. Mas naquela época não era assim, os negros, eles eram tratados como, escravizados, então eles apanhavam, eram obrigados a trabalhar em troca do que só? De comida, e olha lá, tá? Eles apanhavam, era uma vida muito triste, até que começaram a tentar fazer a carta de alforria para eles fugir. Qual é a pergunta aqui de vocês? Ó, com a resistência dos escravizados foi representada na pintura de Biard. Aqui tem uma pintura, olha lá. A pintura dá para ver que são bastante mães, né, mulheres com crianças, bastante negras. Aqui são os patrões, tá vendo? Puxando as pessoas, tá? Então, isso aqui é uma pintura, uma obra de arte, tá? Aí fala o auge, lembra que aqui tá falando aqui ó, em vermelhinho? Quando tiver assim, vocês leem, ó. O auge, que acontece ali, ó, foi o ponto mais elevado. Nesse caso, o período em que o Brasil tinha o maior número de pessoas escravizadas. Então, o maior número de pessoas escravizadas foi no século no século XVIII até o século XIX, tá bom? Então foi a época pior. E aí tá aqui, ó, essa imagem, né, que ele pintou, esse artista, ele fala sobre o quê? Ó, a fuga dos negros escravizados é um ato de coragem e resistência à escravidão. Ao fugir, eles colocavam em risco a sua liberdade. Por quê? Olha lá. Pode olhar, esses daqui eles tinham fugido, né? Eles tinham fugido, tiveram coragem, resistência, só que foram pegos, olha lá, ó. Eles foram pegos, tá vendo que tem os chefes lá, capangas, né, que falavam antigamente, pegando esses negros, olha lá o menino sendo puxado, tentando, né, sair dali. O que acontecia? Com isso, ele colocava em risco a liberdade deles. Por quê? Porque muitas vezes eles eram castigados até a morte, porque eles tentou fugir,
tá? Então, eles eram, assim, escravizados. Ah, mas eu vou fugir, não, né? Se fugir for pego, vai ser morto, tá? Então, alguns tinham essa coragem, mas não eram todos. E nessa obra, né, o Auguste Bir de François, ele faz bem, ele retrata muito bem a imagem, como era. Olha lá, né? E geralmente, e quem estavam mais aqui? Eram as mães negras, né? Gente, qual mãe que não quer fugir para o filho não crescer nesse tipo de vida, sendo escravo, apanhar, né, ficar sem comer? Elas eram loucas para fugir, para tentar uma vida melhor para os filhos dela. E aí vinham os capangas e pegavam as crianças de volta, pegavam elas e aí dali judiavam. Muitas vezes matavam, batiam, né? Era muito sofrido. Então aí depois continua, ó. A imagem a seguir foi produzida por Jean Baptiste Depret, artista francês que, como outros artistas, veio ao Brasil no século XIX para ensinar arte plástica. Esse artista produziu diversas gravuras e ilustrações sobre o cotidiano do Brasil, e por meio delas é possível ter pistas do que mais chamava a atenção de estrangeiros que visitavam o Brasil naquela época. Olha aqui, ó, essa imagem. O que é, gente? Né? É um branco, né? Um chefe, né? Que branco, de cor branca, pele branca. E lá, ó, o que ele estava fazendo? Batendo no escravo, tá? Por quê? Por causa da cor da sua pele. Tava vendo que tá todo amarrado, passado corda, passado pau. Gente, olha que sofrimento que essas pessoas tinham. Então, ele pintou o que mais chamava atenção. E o que mais chamava atenção, né? Que isso era normal aqui no Brasil. Olha só, os negros apanhar. Olha que horrível. Os negros ser castigados, apanhar, ter que trabalhar de graça, a troca de comida, dormia no chão, dormia na terra, porque eles não tinham cama, não tinha nada, eles não podiam nem ter casas, entende? Eles eram tratados igual os animais mesmo, fica lá igual o cavalo, que fica lá no curral, entende? E esperando o patrão vir para colocar ele para puxar, né? Madeira, essas coisas, que hoje em dia tem caminhão, mas antigamente era muito assim. Então, ó, agora vocês têm que prestar atenção, isso que eu falo, tem que prestar atenção nas histórias. Olha lá do lado. Então, essa imagem foi, ó, chama Feitores castigando os negros. Feitores é o branco, tá? Que é o feitor, que geralmente eram os patrões ou os empregados, né? Assim, do patrão mais branco, né? Ele tinha salário, ele tinha uma vida, né, boa. De Jean Baptiste Depret. Aí fala lá, né? Presente da obra da viagem pitoresca História do Brasil, publicada em 1837 e 1839. 1. Observe com atenção a imagem acima e a figura Fuga dos Escravos, de François Auguste Bird. Na página anterior responde. Então, ó, observe a imagem acima e a figura Fuga dos Escravos. Olha aqui, ó. Fuga dos Escravos era essa da página anterior. Tá? Então, por isso tem que prestar atenção. A gente tem que ler todo o contexto, tá? Tem que prestar atenção nos detalhes. É igual o jornal, já falei para vocês, tem que começar a ler essas entrelinhas pequenininhas, que isso ela responde muita coisa. Então, vocês vão fazer o quê? Prestar atenção nelas para responder essas perguntas. A. Que situação pode ser observada na gravura de Depret? Qual que é a gravura de Depret? É a fuga dos escravos. Ó, quem que é aqui? Aqui, François Auguste Biard. E aqui, a Feitores castigando negros, Jean Baptiste Depret. Então, tá falando sobre essa gravura. Que situação pode ser observada nessa gravura de Depret? Um negro escravizado recebendo castigo, né? Ele tá apanhando, tá? Então, é essa figura que você tem que responder na A. Na B. Que situação pode ser observada na pintura de Biard?
Qual que é a pintura de Biard? É a fuga dos escravos. Então, o que você acha que tem aqui nessa figura? Então, o que ela está perguntando? Que situação pode ser observada, tá? Olha lá, ó, que a professora falou. Os negros escravizados, né? E olha aqui, ó, os patrões, né? O capanga, feitores, né? Como falava, olha lá, ó. Negros escravizados fugindo de seus senhores e da escravidão. Então, eles estavam tentando fugir, né? Da escravidão. Mas dá pra ver aqui que já não estava conseguindo muito, porque os feitores já estavam aqui na frente já, ó. Tá? E aqui, né, a 2 e a 3, a 2 é uma resposta sua, né? Na opinião, Depré tinha uma opinião positiva ou negativa sobre a escravidão? Por quê? Olha aqui, ó, Depré ele fez esse desenho. O que ele fala ali, ó? Que ao que eles mais chamam atenção, ele desenhou o que mais chama atenção quando os estrangeiros visitam o Brasil. Então, você acha que a opinião dele era positiva ou negativa sobre a escravidão? Eu acho que ele já pensava que era negativa, né? Porque esses visitantes que vinham para cá, nos países deles não tinha isso, né? Esse maltrato, né? Esse tipo de situação de bater, de espancar, de castigar uma pessoa pela cor, né? Todo lugar a gente tem empregado. Até hoje, por exemplo, a professora é empregada, né? Eu trabalho para a escola, eu tenho patrões, né? Lá. Mas, como diz, mas eu não sofro agressão alguma, né? Se o meu serviço não fizer certo, eu sou despedida, eu tenho que arrumar outro emprego. Mas em momento algum eles vão me castigar, tá? E antigamente não, eles eram castigados ainda sem ganhar nada. Ainda sem ganhar nada, e eram castigados. Então, e a primeira figura mostra eles tentando fugir, né? Tentando a liberdade, mesmo sabendo que ia ser castigado depois se, no caso, fosse pego. Mas na 2 eu colocaria isso, mas é de vocês. Eu entendo que ele colocou como uma forma negativa, né? Que a opinião dele era negativa sobre a escravidão, porque ele já demonstrou que ele mostrava, que chamava atenção esse tipo de imagem quando as pessoas visitavam o Brasil, né? Então, eu vejo que é uma forma negativa, tá? E ali, depois, qual a diferença entre a representação das pessoas escravizadas na gravura de Depré e na pintura de Biard? Tá? Então, assim, ó, tá aqui, na obra de Biard, os negros eram escravizados, o Biard é essa daqui, é a primeira, né? É aquela lá da fuga dos escravos, tá? Então, eles eram escravizados e tinham uma postura mais corajosa, porém com medo de fugir da opressão. Ele mostra o quê? Que aqui eles estavam sendo corajosos, tentando fugir dessa opressão, né? Tentando fugir da escravidão. E essa aqui, a do Biard, né? Do Depré, ele é um escravo que estava ali indefeso, né? Ele tinha como sair, gente? Ele tinha como fugir dali? Olha, ele estava todo amarrado. Além de ser amarrado os pulsos, as pernas, ele tinha um pau sobre as pernas dele, os braços, para que ele não conseguisse sair. Então, aquele extremamente, se o feitor não parasse de bater nele, ele pode morrer, tá? Então, é isso que eu queria que vocês aprendessem sobre como que era, para a gente aprender, assim, a entender por que os negros, né, têm essa hoje um pouco mais de direitos, os direitos são iguais, mas, por exemplo, se a gente xinga, se a gente ofende, tem uma punição maior, porque foi umas pessoas que sofreram muito, simplesmente da cor da pele, porque não muda em nada, não muda sangue, não muda a honestidade, não muda a coragem, não muda o respeito, não muda o caráter, tá? Não muda o amor. Acima de tudo, o amor. Não muda. A cor não muda a pessoa. O que muda a pessoa é o caráter dela. Pode ser branco, negro, amarelo, índio, japonês, o que importa, tá? Não a cor. Então, por isso que até hoje, né, os negros no nosso Brasil têm cota
porque ainda assim eles sofrem preconceitos. Fala que não, mas a gente vê na televisão, né? Sempre eles apanham mais da polícia, porque a polícia vê um negro, acha que ele é um bandido. Não estou contra a polícia, gente, mas eu estou dizendo assim, é porque tem essa visão antiga, se tornou algo antigo que as pessoas até hoje, às vezes, elas não conseguem entender que mudou, que a vida não é assim. As pessoas podem. Tem muitos negros que andam com roupa simples, mas são ricos, né? Como brancos, tá? Então não importa, o importante é o caráter, é o que é a pessoa. O que ela é por dentro, é a honestidade dela, não a cor, não é a cor do cabelo, não é a cor da pele que muda, tá? E aí tá falando ali na página 81, que é o finzinho, que na segunda metade do século XIX, muitas pessoas associaram e passaram a ajudar os negros. Olha aí, ela começou a ter pessoas conscientizar e querer ajudar, ver que aquilo não era bom. Até a novela das 6, que está passando, ela é uma novela até assim, não tem bobeira, às vezes alguns pais assistem, e as crianças se assistirem também, ela fala muito disso, da época da escravidão, né? E as pessoas que estão tentando modificar isso. Tá bom? Então, aí eles passaram a ajudar esses negros a fugir e a comprar a sua liberdade, pagando um determinado valor ao proprietário. Porque os negros também eram vendidos, tá? Eles eram uma mercadoria. Para mim, ele não presta, eu vou vender ele, aí uma pessoa compra. Então, aí muitas pessoas começaram a comprar esses negros, mas para dar liberdade para eles, não para escravizá-los, tá bom? E aí, tá vendo uma foto aqui, ó, que é a cerimônia de entrega da carta de alforria, que a professora vai ler, ó. Muitos escravizados, eles conseguiam comprar sozinhos a sua liberdade trabalhando na cidade por conta própria. E esses escravos aqui, que depois conseguiram fugir, e aí algumas pessoas começaram a ajudar, e aí pagaram eles para trabalhar, porque todo mundo precisa trabalhar e receber. Aí eles começaram a comprar a carta de alforria deles, tá? Além dos próprios africanos e dos afrodescendentes, africano é aquelas pessoas que veio da África mesmo. E afrodescendentes, as pessoas que, né, os africanos que já tiveram filhos no Brasil, tá? Então, aí já são afrodescendentes. Advogado, político, escritor, artista e jornalista também lutam pelo fim da escravidão e pela libertação de todas as pessoas escravizadas que viviam no país naquela época, tá? Aí aqui, ó, depois como eles conseguiram, né? Teve uma lei, né? Teve uma princesa que conseguiu também a fazer isso, e aí ela tem a cerimônia de entrega da carta de alforria, tá? Olha que bonito. Várias pessoas, né, com vestido com roupa decente, tá? E recebendo, olha lá, a liberdade dos negros, né? Todo mundo erguendo os braços, as outras pessoas que estavam a favor. Muito bonita essa imagem, assim, é chocante, eu acho, assim. Né? Então, aí fala lá na questão 1, discuta com o colega sobre o significado da cena representada acima e escreva no caderno a sua opinião. Então, é o quê? É o recebimento, é a carta de alforria, né? Que eu dava o quê para eles? A liberdade, a garantia de liberdade. Se ele apresentasse aquela carta de alforria, nenhum proprietário podia, nenhum, né, dono podia pegar ele e escravizar mais. Ele tinha aquilo ali que provava que ele era livre, tá? Então, essa carta de alforria foi a libertação dos negros, tá? Da escravidão. E aí, depois, a 2, como se combatia a escravidão na segunda metade do século XIX, que está falando ali, né? Como começou a se combater? As pessoas começaram a ajudar, né? Fugir, ajudando, né? Não tolerava a escravidão, tá? E a 3, imagine o que seria a época da escravidão. Você é o jornalista e apoia esse movimento abolicionista, aí é de vocês. Vocês imaginam o que é essa época de escravidão? Se você fosse um jornalista, né, ou você como pessoa, alunos, você a favor, apoia esse movimento abolicionista que é para acabar com a escravidão, né? Eu acho que sim, né? Todos nós, né? Quem quer viver ou ver alguém assim, né?
É muito triste. Então é isso que eu quero que vocês aprendessem bastante, né? Porque pra gente, quando a gente vê alguém, um amigo, né, passando na rua, a gente às vezes fica assim, ah, eu tenho medo dele. A gente às vezes tem medo por causa da cor, mas não pode, não pode, tá? A pessoa, ela tem a mesma, ela corre dentro dela o mesmo sangue que o seu, assim, não, né? Ela tem os mesmos, mesmas características tuas, tem nariz, tem olho, tem boca, tem tudo, tá? Então, todo mundo tem a sua característica de diferença no sentido, né, no formato do meu olho, o formato do olho do outro, porém nós somos todos iguais perante a Deus, perante a lei, perante os direitos, tá? Só que tem essa parte do preconceito. Se fazer algo contra um negro, a pena da pessoa, né, no caso, a pessoa que cometeu, falou alguma besteira, falou um palavrão, xingou, ofendeu alguém, ela pode ser presa, tá? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? E dar valor a todas as pessoas, independente da raça, cor, né? Se ela tem um problema de saúde, se ela é igual, se ela é normal, se ela tem um problema mental, se ela é. Não importa, nós somos todos iguais, tá bom? E é isso. Uma boa semana para você, bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Um beijo.